Você já imaginou acordar em uma mansão luxuosa, mas sentir que está presa em uma gaiola de ouro? E se eu te dissesse que existe uma história de amor que começou com humilhação e terminou transformando dois corações completamente? Antes de começarmos, me conta. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias emocionantes como esta. Agora sim, vamos para a história que vai mexer com suas emoções. O órgão ecoava pelas paredes da igreja de Santa Cecília, no coração do bairro paulistano que levava o mesmo nome. Lustres de cristal bacará pendiam do teto abobadado, lançando prismas de luz dourada sobre os bancos de mogno ocupados pela elite de São Paulo. Rosas brancas colombianas, mais de 5.000 delas, perfumavam o ar com uma doçura quase sufocante. Cecília Mendes caminhava pelo tapete vermelho como quem marcha rumo à própria execução. O vestido Vera Wang que vestia, com aplicações de pérolas Mikimoto e cauda de 3 metros, pesava tanto quanto a vergonha que carregava no peito. Cada passo calculado, cada respiração medida. Aos 26 anos, com seus cabelos castanhos presos em um coque elaborado, que levara 4 horas para ficar pronto, ela parecia uma boneca de porcelana, frágil, linda e completamente desprovida de vontade própria. Seus olhos castanhos, normalmente cheios de vida, estavam vidrados, fixos no homem que a esperava no altar. Dante Carvalho, 35 anos, 1,90 m de altura pura, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno Armani azul marinho, cabelos negros penteados para trás com gel importado, mandíbula quadrada que poderia ter sido esculpida em mármore de Carrara, olhos escuros que não refletiam luz, apenas a absorviam, como buracos negros. A família dela, sentada nos primeiros bancos do lado esquerdo, parecia minúscula comparada aos convidados do lado direito. Dona Helena, sua mãe, enxugava lágrimas com um lenço bordado, mas Cecília sabia que não eram lágrimas de felicidade, eram de culpa, de vergonha, de derrota. O pai, seu Joaquim, mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo levemente sobre os joelhos. A falência do Empório Mendes, o pequeno mercado da família em Itu, havia sido brutal. Dívidas com fornecedores, impostos atrasados, um concorrente desleal que abriu uma rede de supermercados moderna bem ao lado. Em 6 meses, 40 anos de trabalho honesto se transformaram em papéis de dívida que chegavam diariamente pelos correios. Foi quando Dante Carvalho surgiu como um anjo, ou demônio, salvador. Sua filha em casamento, havia dito ele ao pai de Cecília sentado na sala modesta da casa em Itu, como se estivesse negociando a compra de ações. Eu pago todas as dívidas, garanto uma casa confortável para vocês e um futuro sem preocupações financeiras. Em troca, ela se casa comigo e desempenha o papel de esposa perante a sociedade. Cecília, escondida atrás da porta, sentiu o mundo desabar. Não conhecia aquele homem além das fotos em revistas de negócios. Sabia que era bilionário, dono da Carvalho Investimentos, uma das maiores gestoras de fortunas da América Latina. Sabia que era arrogante, frio, conhecido por destruir concorrentes sem pestanejar, mas não sabia que ele precisava de uma esposa para limpar sua imagem pública após um escândalo com uma modelo que quase destruiu sua reputação nos círculos empresariais conservadores. O padre começou a cerimônia. Cecília repetiu os votos como um autômato, a voz saindo fraca, quase inaudível. Quando chegou a vez de Dante, ele pronunciou cada palavra com a precisão de quem assina um contrato empresarial. Sem emoção, sem alma. Você pode beijar a noiva, anunciou o padre. Dante se virou para ela. Seus olhos a percorreram rapidamente, da cabeça aos pés, com a mesma expressão que usaria para avaliar um investimento mediano. Então, inclinou-se. O beijo foi rápido, frio, mecânico. Seus lábios mal tocaram os dela, como se estivesse cumprindo uma cláusula contratual desagradável, mas necessária. A plateia aplaudiu educadamente. Cecília sentiu náusea. A recepção aconteceu no Palácio Tangará, um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, encravado no meio do Parque Burle Marx. Mesas decoradas com orquídeas raras, taças de cristal Riedel, champanhe Dom Perignon, servido por garçons de luvas brancas. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi, enquanto os convidados, CEOs, políticos, herdeiros de fortunas centenárias,
circulavam fazendo contatos de negócios disfarçados de parabenizações. Cecília estava sentada à mesa principal, sozinha. Dante havia desaparecido logo após a entrada triunfal deles no salão. Ela o via ao longe, cercado por homens de terno, discutindo aquisições e fusões com a mesma empolgação que outros noivos demonstrariam ao cortar o bolo. Uma garçonete se aproximou, oferecendo canapés de caviar beluga. Cecília pegou um, mais por educação que por fome. O gosto salgado explodiu em sua boca, mas ela mal registrou. Estava observando as pessoas ao redor. Mulheres com joias que custavam mais que toda a vida de sua família. Homens que movimentavam milhões com um aperto de mão. Ela não pertencia ali, e todos sabiam disso. Senhora Carvalho, uma voz feminina, doce como mel envenenado, soou ao seu lado. Cecília ergueu os olhos e encontrou uma mulher de uns 50 anos, cabelos loiros platinados, colar de esmeraldas no pescoço. Que vestido interessante. É vintage? A pergunta veio carregada de veneno mal disfarçado. Cecília conhecia aquele tom. Era o mesmo que usavam no mercado em Itu quando alguém queria humilhar sem parecer grosseiro. É Vera Wang, respondeu Cecília com simplicidade, sem entender o jogo. Ah, sim, claro. A linha de entrada, imagino. A mulher sorriu, tomou um gole de champanhe e se afastou, deixando o insulto pairando no ar como perfume ruim. Cecília sentiu as bochechas queimarem. Seus dedos apertaram o guardanapo de linho sobre o colo, até que os nós dos dedos ficassem brancos. Foi quando Dante apareceu. Sem aviso, sem delicadeza, ele puxou a cadeira ao lado dela com um rangido áspero e sentou-se. Seu copo de uísque, Macallan, 25 anos, ela ouviria depois, tilintou levemente quando ele o colocou na mesa. Ele não olhou para ela. Manteve os olhos fixos na multidão, o maxilar tenso, os dedos tamborilando impacientes na mesa de mogno. Então, inclinou-se. Tão de repente que Cecília sobressaltou-se. Ele aproximou os lábios da orelha dela. Seu hálito cheirava a uísque caro e menta, e sussurrou, cada palavra caindo como gelo. Você não vai durar 30 dias comigo. Cecília congelou. Virou a cabeça tão rápido que quase bateu no rosto dele. Seus olhos se encontraram. Os dela chocados, marejados. Os dele duros como pedra polida. O quê? A palavra saiu em um fio de voz. Você me ouviu? Dante se afastou, pegou o copo de uísque e o ergueu em um brinde silencioso antes de beber tudo de uma vez. 30 dias. Depois disso você vai implorar para voltar para o interior. Ele se levantou e voltou para os convidados, deixando Cecília sozinha com aquelas palavras ecoando na mente como uma sentença de morte. A música continuava. As pessoas riam. O mundo seguia girando. Mas algo dentro de Cecília havia quebrado e ao mesmo tempo estranhamente começado a despertar. Como aquela jovem do interior sobreviveria ao lado do homem mais cruel de São Paulo e o que Dante realmente queria com aquela aposta perversa. O Bentley Flying Spur prata deslizou pelos portões de ferro forjado às 2 da manhã. Cecília, ainda com o vestido de noiva, observava pela janela fumê, enquanto a mansão se revelava como um monstro de concreto, vidro e mármore. 3 andares de arquitetura modernista brutalista, com janelas imensas que refletiam as luzes da cidade como olhos vazios. Jardim Europa, o bairro mais caro de São Paulo, onde cada metro quadrado valia mais que uma casa inteira em Itu. O motorista, um homem de meia-idade chamado Sebastião de terno preto impecável, abriu a porta para ela. Seja bem-vinda, senhora Carvalho. Cecília desceu do carro. Seus pés, torturados por 6 horas em saltos Jimmy Choo, quase cederam quando tocaram a calçada de pedra portuguesa. Ela segurou-se na porta do carro, mas Dante já havia entrado na casa sem olhar para trás. O hall de entrada era maior que toda a casa de seus pais. Pé direito de 6 metros, piso de mármore calacata, uma escadaria em curva que subia majestosa até o 2º andar. Um lustre bacará. Cecília começava a reconhecer a marca. Pendia do teto como uma constelação de cristais. A senhora deve estar exausta. Uma voz feminina, gentil, veio da esquerda. Cecília virou-se e viu uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, avental branco sobre o vestido preto. Sou Dona Conceição, governanta desta casa há 15 anos. Venha, vou levá-la ao seu quarto. Meu quarto? Cecília piscou, confusa.
Não seria o quarto deles? Dona Conceição entendeu a pergunta não formulada. Seus olhos gentis se encheram de uma compaixão que fez o estômago de Cecília revirar. O senhor Dante tem seus aposentos na ala leste. A senhora ficará na ala oeste. São arranjos separados. Claro, Cecília engoliu seco e seguiu a governanta escada acima. O quarto era maior que o Empório Mendes inteiro. Cama king size com lençóis de algodão egípcio de 1000 fios, cortinas de seda que iam do chão ao teto, closet do tamanho de um apartamento. Uma porta de vidro levava a uma sacada privativa com vista para o jardim iluminado, e além dele, o brilho distante da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Preparei um banho para a senhora, disse Dona Conceição, apontando para a suíte anexa, e deixei uma camisola limpa sobre a cama. Se precisar de algo, há um interfone na mesa de cabeceira. Qualquer botão te conecta direto comigo. Obrigada. Cecília forçou um sorriso. A senhora é muito gentil. Dona Conceição hesitou na porta. Senhora Cecília, não julgue o senhor Dante pelo que vê na superfície. Ele é... Ela procurou as palavras certas. Complicado, mas não é mau. Antes que Cecília pudesse responder, a governanta havia saído, fechando a porta com um clique suave. Sozinha, Cecília desabou na cama. O vestido de noiva se espalhou ao redor dela, como pétalas de uma flor murcha. As lágrimas que tinha segurado durante todo o dia finalmente vieram, silenciosas, queimando as bochechas. Ela havia vendido sua vida. Por quê? Para salvar os pais da ruína financeira, para dar a eles alguma dignidade nos últimos anos de vida. Mas a que custo? Você não vai durar 30 dias comigo. A frase voltou, cruel, cortante. Cecília enxugou as lágrimas com as costas da mão e levantou-se. Foi até o espelho de corpo inteiro. Olhou para si mesma. Cabelo desarrumado, maquiagem borrada, olhos vermelhos. Mas por baixo da devastação havia algo mais. Uma faísca. Pequena, frágil, mas inegável. 30 dias? Ela sussurrou para o reflexo. Vamos ver. Na manhã seguinte, Cecília acordou com o sol entrando pelas frestas das cortinas. Por um momento, confusa, não reconheceu onde estava. Então a memória voltou como um soco no estômago. Casada. Mansão. Dante. Ela se levantou, trocou a camisola por uma calça jeans e uma blusa simples que havia trazido de casa e desceu as escadas. Seguiu o cheiro de café até uma sala de jantar enorme, com uma mesa de jacarandá que acomodava facilmente 20 pessoas. Dante já estava lá. Sentado na cabeceira, terno cinza Hermenegildo Zegna, gravata azul marinho perfeitamente alinhada, ele lia a Folha de São Paulo com a mesma concentração que um cirurgião estudando um procedimento complexo. À sua frente, uma xícara de café expresso, torradas integrais, geleias artesanais em potes de cristal, frutas orgânicas cortadas em formatos geométricos perfeitos. Cecília hesitou na entrada. Dante não ergueu os olhos. Sente-se. A ordem veio seca, sem inflexão. Cecília obedeceu, escolhendo uma cadeira do outro lado da mesa, longe o suficiente para não incomodá-lo, perto o suficiente para não parecer covarde. Uma funcionária que Cecília não conhecia apareceu imediatamente, servindo café em uma xícara de porcelana finíssima. Bom dia, senhora. O que gostaria para o café da manhã? Um pão francês e manteiga? Cecília disse hesitante, sentindo-se ridícula. Se tiver. A funcionária piscou surpresa, mas apenas acenou. Claro, senhora. Já trago. Dante virou uma página do jornal com um estalar seco. Pão francês. Ele murmurou, quase para si mesmo. Como eu imaginava. Cecília sentiu o sangue subir. Desculpa se meus gostos não são sofisticados o suficiente. Finalmente ele baixou o jornal. Seus olhos a perfuraram. Não se desculpe pelo que você é. Se desculpe por estar onde não deveria estar. A crueldade casual da frase tirou o ar de Cecília. A funcionária voltou com uma cesta de pães franceses ainda quentinhos e manteiga clarificada em um pequeno pote. Cecília pegou um pão, tentando ignorar como suas mãos tremiam. Eles comeram em silêncio. Um silêncio tão denso que Cecília podia ouvir a própria mastigação ecoando nos ouvidos. Dante terminou primeiro. Limpou a boca com o guardanapo de linho, dobrou-o perfeitamente ao lado do prato e se levantou. Tenho reuniões o dia todo. Não me espere para o jantar, aliás. Ele parou na porta e olhou para ela por cima do ombro. Não me espere nunca.
Sua presença aqui é decorativa, não funcional. Apenas tente não destruir nada. E saiu. Cecília ficou ali sozinha na sala imensa, o pão virando pedra em sua garganta. Ela queria gritar, queria chorar, queria pegar uma das xícaras caras e arremessar contra a parede. Mas não fez nada disso. Em vez disso, terminou o café devagar, agradeceu à funcionária pelo serviço e foi explorar a casa que era sua prisão. Cecília tinha 29 dias para provar que era mais forte do que Dante imaginava. Mas como sobreviver em um palácio onde ninguém te quer? Os dias se arrastavam com a velocidade de mel congelado. Cecília acordava, tomava café sozinha. Dante sempre saía antes do amanhecer. Vagava pela mansão como um fantasma. Almoçava na companhia silenciosa de Dona Conceição e passava as tardes lendo ou olhando para o jardim. No quarto dia, enquanto explorava a biblioteca, um cômodo de 2 andares com mais de 5.000 livros, encontrou Sebastião, o motorista, limpando uma estante. Bom dia, senhora Cecília. Ele sorriu, um sorriso genuíno que acendeu algo de humano naquele mausoléu gelado. Bom dia, seu Sebastião. O senhor também cuida da biblioteca? Ah, não é meu trabalho oficial. Ele riu baixinho. Mas o senhor Dante gosta que tudo esteja impecável. Então eu ajudo quando posso. Cecília pegou um livro aleatório, Machado de Assis, Dom Casmurro. Ele lê esses livros? Sebastião ficou sério. Costumava. Antes de... Ele parou, como se tivesse dito demais. Antes de quê? Não é meu lugar falar, senhora. Sebastião voltou ao trabalho, mas Cecília notou a tristeza em seus olhos. Havia uma história ali, uma ferida. Algo que havia transformado Dante Carvalho no monstro de gelo que ele era. No 6º dia, Cecília conquistou a cozinheira, Dona Marta, uma senhora italiana robusta que comandava a cozinha com mão de ferro e coração de manteiga. Madonna! Dona Marta exclamou quando Cecília apareceu na cozinha. A senhora não precisa vir aqui. Eu sei, mas sinto falta do cheiro de comida sendo feita. Cecília sorriu tristemente. Minha mãe cozinhava todos os dias. Eu ajudava. Dona Marta derreteu-se imediatamente. Sente, sente. Vou fazer um café para nós. Passaram a tarde juntas. Cecília contou sobre Itu, sobre o mercado, sobre as receitas da mãe. Dona Marta falou sobre a Calábria, sobre como tinha vindo para o Brasil aos 20 anos sem falar português, sobre seus netos que estudavam medicina. Quando Cecília saiu da cozinha às 6 da tarde, tinha as bochechas coradas e o coração um pouco menos pesado. Dona Conceição a viu no corredor e sorriu. A senhora tem um dom, sabe? Faz as pessoas se sentirem especiais. Cecília corou. Eu só conversei. É mais que isso. Dona Conceição tocou o braço dela gentilmente. A senhora tem um coração diferente. Nunca vi ninguém tratar a gente assim. As palavras ficaram com Cecília por dias. No 9º dia aconteceu o incidente. Cecília estava descendo a escadaria principal, vestindo um vestido azul marinho que Dona Conceição tinha sugerido, mais adequado para uma senhora Carvalho. Ela dissera gentilmente. Os saltos eram novos, um presente de Dante. Não de amor, mas de aparência. Use isso quando formos a eventos públicos, ele havia ordenado, deixando 3 caixas de sapatos Christian Louboutin sobre a cama dela. O salto esquerdo prendeu-se na franja do tapete persa. Cecília sentiu o pé travar, o corpo se desequilibrar. Seus braços se abriram, buscando equilíbrio inexistente. A queda pareceu acontecer em câmera lenta. Sua mão direita bateu no console ao lado da escada. O vaso que estava em cima, um Murano legítimo, azul turquesa com veios dourados, balançou, oscilou e caiu. O som da explosão de cristal contra o mármore ecoou pela mansão inteira como um tiro de canhão. Cecília conseguiu se segurar no corrimão, evitando a queda. Mas o vaso estava estilhaçado em 1000 pedaços aos pés da escada, um oceano de fragmentos azuis brilhando sob a luz do lustre. Meu Deus! Ela sussurrou, a mão na boca. Passos, rápidos, pesados, furiosos. Dante apareceu do corredor lateral. Devia ter chegado do trabalho havia pouco tempo, porque ainda estava de terno, apenas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele viu os cacos. Então, ergueu os olhos para Cecília, e a fúria que ela viu ali a fez recuar um passo. Você está de brincadeira. A voz dele saiu baixa, perigosa. Você destruiu o vaso Murano. Foi um acidente. O salto prendeu no...
Você não consegue nem andar sem destruir algo? O grito ecoou pela mansão. Dante desceu os últimos degraus em 3 passadas longas, parando a centímetros dos cacos. Esse vaso custou 50 mil reais. 50 mil! Cecília sentiu as lágrimas queimarem. Eu não fiz de propósito. Claro que não. Você não faz nada de propósito. Você apenas existe aqui, tropeçando, atrapalhando, quebrando coisas. Algo quebrou dentro de Cecília. Não era medo. Era raiva. Raiva dele, dessa casa, dessa situação toda. Ela desceu os degraus que faltavam, parou na frente dele e olhou direto nos olhos. Pode gritar o quanto quiser, pode me humilhar, mas foi um acidente. Um acidente. Caro, objetos podem ser substituídos. A voz dela saiu firme, forte, surpreendendo a ambos. Pessoas não. Silêncio. Dante a encarou como se ela tivesse dado um tapa nele. Cecília respirava pesado, o peito subindo e descendo. Então, antes que pudesse se arrepender, abaixou-se e começou a recolher os cacos de vidro com as próprias mãos. Para! A voz de Dante veio estranha, sem raiva. Ela ignorou. Cecília, para! Um fragmento cortou a palma da mão direita. Sangue brotou, vermelho vivo contra a pele clara. Cecília soltou um som abafado de dor, mas continuou recolhendo os cacos. Dante se ajoelhou ao lado dela, segurou o pulso dela com firmeza. Para! Ela finalmente olhou para ele. Lágrimas escorriam pelo rosto. Sangue pingava da mão, e em seus olhos havia uma dignidade ferida, mas inabalável. Objetos podem ser substituídos. Ela repetiu, a voz tremendo. Pessoas não. Eu sou uma pessoa, Dante. Não um vaso. Não um enfeite. Uma pessoa. Dante soltou o pulso dela como se tivesse se queimado. Levantou-se abruptamente, virou as costas e subiu as escadas sem dizer uma palavra. Cecília ficou ali, ajoelhada no mar de cacos, a mão sangrando, enquanto Dona Conceição corria para ajudá-la. Mas no andar de cima, trancado no escritório, Dante encostou as costas na porta, o coração martelando de uma forma que ele não conseguia explicar. Objetos podem ser substituídos, pessoas não. A frase ecoava, 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 e pela primeira vez em anos, algo doeu dentro dele. O que aquelas palavras simples haviam despertado no coração congelado de Dante. E Cecília perceberia que tinha mais poder do que imaginava. 3 dias após o incidente do vaso, Cecília recebeu uma notícia inesperada. Estava no jardim, ajudando o jardineiro, seu Orlando, a podar as roseiras, quando Dona Conceição apareceu na porta com uma expressão estranha. O Sr. Dante quer falar com a senhora. Ele está no escritório. Cecília limpou a terra das mãos no avental emprestado. O curativo ainda cobria o corte na palma direita, um lembrete físico daquela noite. Desde então, Dante havia se tornado ainda mais fantasma. Saía antes do amanhecer, voltava após a meia-noite. Eram quase estranhos compartilhando um endereço. Ela subiu até o 2º andar, respirou fundo e bateu na porta do escritório. Entre. O escritório de Dante era masculino, minimalista, mesa de carvalho negro, poltrona de couro, estante com livros técnicos sobre finanças e economia e uma parede inteira de vidro com vista para São Paulo. Dante estava de pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos da calça social. Dona Conceição disse que o senhor queria... Temos um compromisso. Ele se virou. Suas feições estavam controladas, mas havia algo diferente nos olhos. Talvez cansaço, talvez culpa. Um jantar beneficente no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Amanhã à noite. Precisamos ir juntos. Cecília piscou. Juntos? É uma obrigação social. Investidores importantes estarão lá. Você... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Você precisa parecer minha esposa. Eu sou sua esposa. Cecília corrigiu, a voz firme. Os olhos dele se estreitaram. No papel, sim. Na prática, você é uma inquilina. A crueldade era familiar, mas dessa vez Cecília não recuou. O senhor já deixou isso claro várias vezes. Dante pareceu levemente desconfortável. O jatinho parte às 3 da tarde. Vista algo apropriado. Nada chamativo. Vou usar o que achar que devo usar. Cecília retrucou, surpreendendo a si mesma. Por um segundo, algo parecido com admiração cruzou o rosto de Dante, mas sumiu tão rápido que ela achou que havia imaginado. Esteja pronta às 2:30. Ele voltou para a mesa, demissão clara. Cecília saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. O voo foi silencioso.
O jato particular Gulfstream G150 era do tamanho de um apartamento, com assentos de couro cor creme, mesa de reuniões, até um quarto com cama queen. Cecília sentou-se longe de Dante, olhando as nuvens pela janela. Ela vestia um conjunto que Dona Conceição tinha ajudado a escolher. Vestido azul royal tubinho, comprimento abaixo do joelho, sapatos bege discretos. Simples, mas elegante. Dante a observou de relance quando ela entrou no jatinho, mas não disse nada. O Copacabana Palace era ainda mais impressionante pessoalmente. Fachada art deco, porteiros de libré, hall de mármore que parecia saído de um filme dos anos 40. Quando entraram, Cecília sentiu todos os olhares se virarem para eles. Lembre-se, Dante murmurou enquanto cumprimentavam o anfitrião. Mantenha-se discreta. Não fale demais. Não quero que passe vergonha. Cecília parou de andar. Virou-se para ele, forçando-o a parar também. Eu não preciso fingir ser alguém que não sou. Se o senhor quer que eu fique em silêncio, posso fazer isso, mas não vou me envergonhar de quem sou. Dante a encarou. Depois, sem uma palavra, seguiu em frente. O salão de jantar era opulento. Mesas redondas com toalhas de linho francês, arranjos de orquídeas brancas, talheres de prata gravados. Cecília e Dante foram direcionados a uma mesa com 6 pessoas, um casal de empresários cariocas, um banqueiro suíço e uma jornalista econômica. As conversas iniciais foram sobre política, economia, fusões corporativas. Cecília escutava em silêncio, bebericando água mineral, sentindo-se completamente fora do lugar. Então, o empresário carioca, um homem robusto de uns 50 anos, se virou para ela com um sorriso curioso. Senhora Carvalho, ouvi dizer que a senhora não é de São Paulo. De onde vem? Todos na mesa olharam para ela. Dante enrijeceu ao lado, sua mão apertando o guardanapo sobre o colo. Cecília poderia ter murmurado algo vago, poderia ter mentido, mas as palavras que ela dissera a Dante ecoavam em sua mente. Não vou me envergonhar de quem sou. Sou de Itu, ela respondeu com simplicidade. Interior de São Paulo. Minha família tinha um mercado lá. A jornalista ergueu as sobrancelhas. Que interessante. E como foi a transição para isso? Ela fez um gesto vago abarcando a mesa, o hotel, a vida de luxo. Cecília sorriu tristemente. Honestamente, ainda estou me acostumando. Onde eu cresci, o luxo era ter a família reunida à mesa, comendo o bolo de fubá que minha mãe fazia com o que tínhamos em casa. Não era sofisticado. Não tinha cristais franceses ou caviar iraniano, mas era cheio de amor. Ela pausou, a voz ficando mais suave. O sabor nunca saiu da minha memória. Silêncio. Então a esposa do empresário carioca, uma senhora elegante de cabelos brancos, colocou a mão sobre o peito. Que coisa linda de se ouvir. Às vezes esquecemos que a verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos. Exatamente, concordou o banqueiro suíço, com um sotaque carregado. Minha avó costumava fazer um pão em casa, em Zurique. O cheiro enchia a casa. Até hoje, quando passo por uma padaria, sinto o coração apertar. A mesa inteira começou a compartilhar memórias. A jornalista falou sobre os pastéis que comprava na feira com a mãe. O empresário lembrou das tardes pescando com o pai no interior do Rio. Cecília participou naturalmente. Sua voz suave, mas firme, seu sorriso genuíno conquistando cada pessoa ali. Dante observava tudo em silêncio. Via como as pessoas se inclinavam para perto quando ela falava, como sorriam quando ela ria, como a simplicidade dela quebrava as barreiras geladas que a alta sociedade sempre mantinha. Ela havia encantado a mesa inteira sem tentar, e algo estranho, desconfortável, começou a crescer no peito dele. Não era irritação, era admiração, respeito. Impossível. Quando o jantar terminou e voltaram para a suíte presidencial do hotel, Cecília foi direto para o quarto, separado do dele, naturalmente, sem dizer boa noite. Dante ficou sozinho na sala de estar, uma taça de conhaque na mão, olhando a vista da praia de Copacabana iluminada. O sabor nunca saiu da minha memória. Ele tomou um gole do conhaque. Não tinha gosto de nada. Cecília tinha acabado de mostrar uma força que Dante não esperava. Mas será que ele conseguiria admitir que estava começando a vê-la de forma diferente? De volta a São Paulo, algo mudou. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Dante não a evitava mais ativamente.
Às vezes, quando chegava em casa e a encontrava no jardim, conversando com seu Orlando, ele parava por um segundo na janela do escritório, apenas observando. Outras vezes, no café da manhã, baixava o jornal o suficiente para vê-la pegando o pão francês. Agora Dona Marta fazia questão de assá-los frescos todas as manhãs só para ela. Cecília notava esses pequenos gestos, mas não dizia nada. No 15º dia de casamento, a rotina quebrou de forma dramática. Dante chegou em casa às 14h, algo inédito. Cecília estava na biblioteca, lendo Grande Sertão Veredas, sugestão de Sebastião, quando ouviu o Bentley chegar. Curiosa, foi até a janela e viu Dante sair do carro com passos pesados, os ombros caídos. Ele parecia derrotado. Desceu as escadas rapidamente e o encontrou no hall. Aconteceu algo? Dante a olhou. Seus olhos estavam vermelhos, cansados. Por que você se importa? Porque alguém precisa se importar. A resposta saiu antes que ela pudesse filtrar. Ele soltou uma risada amarga, sem humor. Que doce! A caridade da esposa contratada. Cecília ignorou a farpa. O que aconteceu? Dante passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o. Pela primeira vez ela via sua perfeição desmoronar. Um sócio me traiu. Movimentações irregulares nas contas. Investidores estão retirando fundos. A mídia especializada já está especulando sobre a queda da Carvalho Investimentos. Meu Deus! Exatamente. Ele caminhou até o bar do escritório, pegou uma garrafa de uísque Macallan, sempre Macallan, e serviu-se de uma dose generosa. 15 anos construindo um império. E um verme consegue colocar tudo a perder em 6 meses. Cecília aproximou-se devagar. O senhor vai reverter isso. Como você pode ter tanta certeza? Ele bebeu metade do copo de uma vez. Porque homens que desistem não constroem impérios. Ela sentou-se no sofá de couro. Sente aqui. Beber de estômago vazio não ajuda em nada. Agora você é minha mãe? Não. Sou sua esposa. Goste ou não. Dante a encarou. Então, para a surpresa de ambos, sentou-se. Não ao lado dela, mas na poltrona em frente, ainda mantendo distância. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu cansada, sem a agressividade usual. Cuidar de mim. Não ganha nada com isso. Cecília sustentou o olhar dele. Nem tudo na vida precisa ser uma troca, Dante. Às vezes cuidar é só cuidar. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa? Dor? Eles ficaram em silêncio por longos minutos. Cecília foi até a cozinha, preparou um chá de camomila, Dona Marta havia ensinado, pegou uns biscoitos e voltou. Colocou a xícara na mesinha ao lado dele. Beba. Vai ajudar. Dante olhou para a xícara como se fosse um objeto alienígena, mas depois de um momento pegou-a. Tomou um gole. E outro. Minha avó fazia esse chá. Ele disse de repente, a voz distante. Quando eu era criança. Quando tinha pesadelos. Era a primeira coisa pessoal que Dante compartilhava. Cecília mal ousava respirar, com medo de quebrar o momento. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Ele girava a xícara entre as mãos, olhando para o líquido. Depois disso, aprendi que carinho é fraqueza, que confiar é burrice, que o mundo só respeita força. E olhe onde isso te trouxe, Cecília disse gentilmente. Sozinho em uma mansão, bebendo uísque caro sem ninguém para confiar. Dante ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez, Cecília viu além da máscara. Viu um homem cansado, assustado, sozinho. Eu não sei ser de outra forma, ele admitiu, a voz quase um sussurro. Não é tarde para aprender. Eles ficaram ali, no escritório silencioso, enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Não conversaram muito mais, mas algo havia mudado. Uma rachadura no gelo, pequena, mas inegável. Pela primeira vez, Dante mostrara vulnerabilidade, mas seria o suficiente para aproximá-los? Ou o orgulho dele construiria o muro de volta? A semana seguinte passou em uma trégua estranha. Dante não havia voltado a ser cruel, mas também não era caloroso. Era tolerante. Cumprimentava Cecília pela manhã. Às vezes comentava sobre o tempo. Uma vez até perguntou se ela estava gostando dos livros da biblioteca. Progressos minúsculos que, para Cecília, pareciam vitórias monumentais. No 20º dia de casamento, chegou o convite. Baile beneficente anual do MASP na Avenida Paulista. Black tie. A nata da sociedade paulistana estaria presente. Precisamos ir, Dante informou durante o café da manhã. Aparências são importantes, especialmente agora com a crise na empresa.
Cecília concordou. Mas dessa vez, quando Dona Conceição trouxe opções de vestidos, ela escolheu um diferente do que teriam selecionado para ela. Um vestido preto, simples mas elegante, com um único detalhe dramático, um decote nas costas em formato de V. Quando desceu a escadaria na noite do baile, Dante estava esperando no hall. Terno Tom Ford preto, gravata borboleta, abotoaduras de ouro branco. Ele a viu descer e congelou. O vestido acentuava cada curva, a simplicidade fazendo sua beleza natural brilhar em vez de competir com ela. Os cabelos castanhos estavam soltos em ondas suaves, maquiagem mínima, um único colar de pérolas, emprestado por Dona Conceição, herança da mãe dela. Dante engoliu seco. Você está apropriada? Cecília ofereceu com um sorriso pequeno. Linda! A palavra saiu antes que ele pudesse detê-la. Eles se encararam. O momento se esticou, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Vamos! Cecília quebrou o silêncio, descendo os últimos degraus. Dante ofereceu o braço. Uma formalidade. Mas quando ela tocou o tecido do terno dele, sentiu os músculos tensos embaixo. O MASP estava transformado. O icônico prédio suspenso, com sua estrutura de concreto e vidro, iluminado por luzes azuladas, parecia flutuar sobre a Avenida Paulista. Dentro, o salão principal havia sido convertido em um salão de baile. Lustres temporários, orquestra ao vivo tocando Strauss, mesas decoradas com lírios brancos. Cecília e Dante entraram juntos. Imediatamente, olhares se voltaram. Sussurros. É a nova esposa do Carvalho. Dizem que é do interior. Olha que vestido simples. Cecília ouviu tudo, mas manteve a cabeça erguida. Dante a guiou pela sala, cumprimentando investidores e sócios. Ela permanecia ao lado dele, sorrindo educadamente, sem dizer muito. Foi quando um jovem se aproximou. Devia ter uns 30 anos, bonito, terno Armani azul marinho, sorriso confiante demais. Dante, quanto tempo! Eles se cumprimentaram com um aperto de mão formal. E esta deve ser a famosa senhora Carvalho. Felipe Amaral, Cecília, herdeiro da Amaral Holdings. Dante apresentou, a voz neutra. Felipe pegou a mão de Cecília e a beijou. Um gesto ultrapassado, mas eficaz para incomodar Dante. Encantado. Você é ainda mais linda do que dizem. Cecília sorriu educadamente e retirou a mão. Obrigada. Dança comigo? Felipe ofereceu ousadamente. Antes que Cecília pudesse responder, Dante interveio. Minha esposa está ocupada agora. Sua voz era gelo cortante. Felipe ergueu as mãos em rendição, mas o sorriso não sumiu. Outra hora, então, e se afastou. Cecília olhou para Dante. Isso foi protetor. Isso foi necessário. Aquele idiota tem péssima reputação. Dante ajeitou a gravata, claramente incomodado. Antes que ela pudesse investigar, a orquestra começou uma valsa. O mestre de cerimônias convidou os casais principais para abrirem a pista. Vamos, Dante murmurou, guiando Cecília para o centro do salão. Sob os olhares de centenas de pessoas, ele colocou uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela. Cecília posicionou a mão livre no ombro dele. E começaram a dançar. Cecília tinha aprendido valsa na escola em Itu, nas aulas de educação física. Nada profissional, mas o suficiente para não pisar nos pés dele. Dante, surpreendentemente, dançava muito bem, conduzia-a com firmeza, girando-a pelo salão com movimentos fluidos. Onde aprendeu a dançar assim? Cecília perguntou baixinho. Escola de etiqueta. Minha avó insistiu. Ele girou-a, fazendo o vestido rodopiar. Você dança bem. Não esperava isso? Eu não espero muita coisa de você e você sempre me surpreende. Não era um insulto, era uma admissão. A música acelerou. Eles giravam, giravam, e o mundo ao redor desfocou. Era só eles dois, a música, o contato das mãos. Quando a valsa terminou, eles estavam ofegantes, muito próximos. A plateia aplaudiu. Dante não soltou Cecília. Olhava-a com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. E então, em um impulso que surpreendeu a ambos, ele a puxou e a beijou. Não foi como o beijo protocolar na igreja. Foi profundo, carregado de desejo e confusão, e algo que parecia suspeitosamente com necessidade. Os aplausos aumentaram. Pessoas sorriam, achando que era um momento romântico encenado. Mas quando se separaram,
ambos respirando pesado. Cecília viu nos olhos de Dante que aquilo não tinha sido encenação, tinha sido real. E pelo medo que ela viu nos olhos dele, Dante também havia percebido. No carro de volta nenhum dos dois falou. A tensão era palpável, elétrica. Quando chegaram na mansão, Dante segurou o braço de Cecília antes que ela subisse as escadas. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele admitiu, a voz rouca, mas você está bagunçando tudo. Cecília virou-se para ele. Bagunçando como? Fazendo eu sentir coisas que eu não deveria sentir. Eles se encararam no hall silencioso. Talvez você deva sentir, Cecília sussurrou. Talvez seja isso que você precise. Dante soltou o braço dela. Deu um passo para trás. Não, isso era para ser um arranjo. Nada mais. E subiu as escadas deixando Cecília sozinha. Mas quando chegou ao quarto, trancou a porta, apoiou-se nela e levou a mão aos lábios, ainda sentindo o gosto dela. O beijo havia mudado tudo. Mas Dante conseguiria aceitar o que estava sentindo? Ou fugiria do único sentimento verdadeiro que havia experimentado em anos? Os dias após o baile foram estranhos. Dante voltou a evitar Cecília, mas agora não era hostilidade, era medo. Medo do que estava sentindo. Cecília respeitou a distância, mas algo nela havia mudado também. Aquele beijo havia despertado esperança. Perigosa, talvez, mas inegável. No 23º dia, Dante teve que receber investidores chineses em casa. Uma reunião crucial para salvar a empresa da crise. Cecília foi informada por Dona Conceição que deveria ficar invisível. O senhor pediu para que você não apareça durante a reunião. Ele não quer distrações. Cecília assentiu, sem se ofender. Passou a tarde no jardim com seu Orlando, aprendendo sobre as diferentes espécies de rosas. Mas às 5 da tarde, indo para o quarto, passou pelo corredor que dava para a sala de reuniões. As vozes vazavam pela porta entreaberta. Carvalho, precisamos falar sobre sua situação pessoal. Uma voz masculina, sotaque americano. Minha vida pessoal não tem relevância para os negócios, respondeu Dante tenso. Discordo. Você se casou recentemente, com uma mulher, como dizer isso delicadamente, de origens humildes. Cecília congelou no corredor. Isso não é da sua conta, Dante retrucou, a voz perigosamente baixa. Mas é. Nossos investidores querem saber com quem estão fazendo negócios. Um homem que se casa por... O que foi? Pena? Rebeldia? Outro homem riu. Ouvi dizer que ela era filha de um dono de mercadinho falido. Você literalmente comprou uma esposa, Carvalho. Silêncio. Cecília prendeu a respiração. Então a voz de Dante, cortante como vidro, chega. O som de cadeira arrastando. Passos. Esta reunião acabou. Podem sair da minha casa. Dante, seja razoável. Eu disse. Saiam. O tom não deixava espaço para a argumentação. Cecília afastou-se rapidamente do corredor, subindo as escadas antes que alguém a visse. Mas seu coração martelava. Dante a havia defendido. Minutos depois, ouviu a porta da frente bater. Vozes irritadas. Carros partindo. Então batidas na porta do quarto dela. Cecília. A voz de Dante, cansada. Ela abriu. Ele estava na frente dela, a gravata já arrancada, o cabelo bagunçado, olhos cansados. Você ouviu? Não adiantava mentir. Ouvi. Dante passou a mão pelo rosto. Desculpa. Eles não tinham direito. Você me defendeu. Cecília o interrompeu gentilmente. Sim. Por quê? Dante a encarou. Porque você não merece ser insultada. Por ninguém. Nem por eles. Nem... Ele hesitou. Nem por mim. Cecília sentiu algo apertar no peito. Dante, eu fui horrível com você. Desde o primeiro dia. Disse coisas cruéis. Tratei você como se fosse uma intrusa. Ele deu um passo para dentro do quarto. E você nunca revidou na mesma moeda. Nunca foi má. Nunca foi vingativa. Apenas permaneceu sendo você. Porque eu não vou mudar quem sou para me encaixar no seu mundo, Cecília respondeu. Eu sei. E é exatamente isso que... Ele parou, lutando com as palavras. Que me assusta. Te assusta? Você me faz querer ser diferente. E eu não sei como ser diferente. Cecília deu um passo em direção a ele. Você já está sendo diferente. Aos poucos. Dante soltou uma risada sem humor. Perdi investidores importantes hoje, por sua causa. Você perdeu homens que não te respeitavam. Isso não é uma perda.
Ele a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Como você faz isso? Faço o quê? Transformar derrota em vitória, dor em esperança, escuridão em luz. Cecília sorriu tristemente. Porque alguém tem que fazer isso. E se não for eu, quem será? Dante deu mais um passo. Agora estava tão perto que ela podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume Creed que ele sempre usava. Eu não mereço você, ele sussurrou. Provavelmente não. Cecília não recuou. Mas me tem mesmo assim. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la de novo. Seus olhos caíram para os lábios dela. Sua mão se ergueu, quase tocando o rosto dela. Mas então, ele recuou. Boa noite, Cecília. E saiu, fechando a porta com um clique suave. Cecília ficou ali, o coração aos pedaços e cheio ao mesmo tempo. Dante estava lutando contra si mesmo. Mas quanto tempo ele conseguiria resistir ao que sentia? E Cecília teria forças para esperar? No dia seguinte, Cecília acordou com uma batida na porta. Era Dona Conceição, com um sorriso misterioso. A senhora tem uma surpresa. Curiosa, Cecília vestiu um robe e desceu. No jardim, Dante a esperava. Estava de jeans, a primeira vez que ela o via fora de um terno, e camiseta branca simples. Bom dia, ele disse quase tímido. Bom dia. Cecília cruzou os braços, confusa. Eu pensei que talvez você quisesse ver algo. Ele apontou para o Bentley. Temos um compromisso. Compromisso? Uma surpresa. Vista algo confortável. 20 minutos depois, estavam na estrada. Dante dirigia. Outra novidade. Eles saíram de São Paulo, pegando a rodovia dos Bandeirantes em direção ao interior. Para onde estamos indo? Cecília perguntou, observando a paisagem mudar de concreto para verde. Você vai ver. Eles dirigiram por 2 horas. Cecília eventualmente relaxou, vendo Dante dirigir com uma mão no volante, o outro braço apoiado na janela aberta. Ele parecia livre, diferente do empresário tenso que ela conhecia. Quando chegaram, Cecília reconheceu imediatamente. Itu, sua cidade. O coração saltou. Dante, por que estamos aqui? Ele estacionou em frente ao que costumava ser o Empório Mendes. Agora era uma loja de roupas, mas as memórias estavam ali, vivas, dolorosas. Porque eu preciso entender, Dante disse, desligando o motor. Preciso ver de onde você veio. Quem você era antes de mim. Eles desceram do carro. Caminharam pela rua principal de Itu, com suas casas coloniais, igrejas históricas, o comércio local animado. Cecília mostrou onde ficava a escola, a praça onde brincava de criança, a padaria onde a mãe comprava pão todo domingo. E então, pararam em frente a uma casa simples, pintada de amarelo, com um pequeno jardim na frente. Essa era minha casa, Cecília disse suavemente. Uma mulher de uns 60 anos estava regando as plantas. Quando viu Cecília, soltou a mangueira. Cecília! Mãe! Elas se abraçaram, chorando. Dona Helena tocava o rosto da filha como se não acreditasse que era real. Minha filha, minha filha... Seu Joaquim saiu da casa, igualmente emocionado. Abraçou Cecília com força. Então, perceberam Dante, parado a alguns metros de distância, claramente desconfortável. Vocês devem ser os pais de Cecília, ele disse formalmente. Dona Helena enxugou as lágrimas. Entre, entre. A casa é simples, mas... Adoraria. Dante interrompeu gentilmente. A casa era minúscula comparada à mansão, mas era cheia de vida. Fotos nas paredes, um sofá surrado mas limpo, cheiro de café fresco vindo da cozinha. Dona Helena preparou café e bolo de fubá. O mesmo bolo que Cecília tinha mencionado no jantar no Rio. Quando Dante provou, fechou os olhos. Está delicioso. É a receita da minha mãe, Dona Helena explicou sorrindo. Passei para Cecília quando ela era pequena. Passaram a tarde ali. Dante ouviu histórias de Cecília criança, como ela ajudava no mercado, como era a melhor aluna da escola, como cuidava dos vizinhos idosos. E lentamente, peça por peça, entendeu quem Cecília realmente era. Não uma intrusa, não uma oportunista. Uma mulher de coração gigante, que amava profundamente, que se importava genuinamente, que via valor nas pequenas coisas. Quando voltaram para São Paulo, já estava escuro. O carro deslizava pela estrada, em silêncio confortável. Obrigada, Cecília disse de repente. Por quê? Por me levar até eles.
Eu não sabia que precisava tanto disso. Dante manteve os olhos na estrada. Eu precisava ver. Precisava entender por que você é assim. E entendeu? Sim. Ele hesitou. Então continuou. Você é assim porque foi amada. De verdade. Sem condições. E isso te ensinou a amar os outros da mesma forma. Lágrimas brotaram nos olhos de Cecília. E você? Eu aprendi que amor é fraqueza, que confiar é perigo, que se você deixar alguém entrar, eles vão destruir você. Sua voz estava carregada de dor antiga. Então construí muros. Muros tão altos que ninguém conseguia escalar. Até eu. Dante finalmente olhou para ela, apenas por um segundo antes de voltar os olhos para a estrada. Até você. Quando chegaram na mansão, Dante desligou o motor, mas não saiu do carro. Cecília, eu preciso te contar algo. Ela esperou. Houve uma mulher, anos atrás. Eu pensei que amava ela. Abri meu coração pela primeira vez desde a morte da minha avó. Ele apertou o volante. Ela estava com outro homem. Estava usando eu pelo dinheiro. Quando descobri, foi nas manchetes de todos os jornais. Humilhação pública. Desde então, jurei nunca mais deixar ninguém chegar perto. Por isso você me trata assim. Cecília entendeu. Sim, eu pensei, se eu te fizesse sofrer, se eu te empurrasse, você iria embora. E eu poderia dizer, viu, eu estava certo. Mas eu não fui embora. Não, você ficou. Contra toda a lógica. Contra todo o meu esforço para te afastar. Ele finalmente olhou para ela completamente. Por quê? Cecília respirou fundo. Porque eu vi além dos muros. Vi um homem ferido, assustado, sozinho. E eu pensei, alguém precisa ficar. Alguém precisa mostrar para ele que nem todas as pessoas vão machucá-lo. Você não deveria ter ficado. Dante sussurrou. Eu não mereço sua bondade. Não é sobre merecer, é sobre escolher. E eu escolho ficar. Dante fechou os olhos. Quando abriu, estavam brilhantes. Eu não sei como fazer isso. Como deixar alguém entrar. Cecília tocou a mão dele sobre o volante. Um passo de cada vez. Eles ficaram assim, mãos tocando, no carro escuro, enquanto São Paulo brilhava ao redor deles. E pela primeira vez, Dante não se afastou. Os muros estavam finalmente caindo. Mas será que Dante teria coragem de se permitir amar de verdade? E o que aconteceria quando os 30 dias chegassem ao fim? 3 dias depois da viagem a Itu, Dante surpreendeu Cecília de novo. Preciso ir a Florianópolis. Reunião com potenciais investidores catarinenses. Ele hesitou. Quero que você vá comigo. Não era uma ordem. Era um convite. Eu adoraria. Cecília respondeu, sorrindo. O voo foi diferente dessa vez. Dante sentou-se ao lado dela, não no outro extremo do jato. Conversaram sobre coisas triviais. O clima, os livros que ela estava lendo, uma notícia engraçada que ele havia lido. Pequenos passos, mas passos. Florianópolis os recebeu com céu azul e brisa marinha. Ficaram em um resort na Praia do Santinho, com vista para o oceano. Quartos separados ainda, mas no mesmo andar. A reunião aconteceu no dia seguinte, em um restaurante sofisticado com vista para a Lagoa da Conceição. 5 empresários catarinenses, todos interessados em investir na recuperação da Carvalho Investimentos. Cecília estava presente, sentada ao lado de Dante. Ele havia insistido. A conversa começou sobre números, estratégias, retornos. Cecília escutava atentamente, sem participar. Até que um dos empresários, um senhor chamado Antônio, de uns 60 anos, fez uma observação. Nosso plano é maximizar lucros, mesmo que isso signifique fechar a fábrica em Joinville e terceirizar para a Ásia. Cecília franziu a testa. Dante percebeu. Algo errado? Antônio perguntou, notando a expressão dela. Cecília olhou para Dante como se pedindo permissão. Ele acenou levemente com a cabeça. Posso fazer uma observação? Ela perguntou gentilmente. Claro, senhora Carvalho. É que essa fábrica em Joinville emprega quantas pessoas? Antônio verificou documentos. Cerca de 500 funcionários. 500 famílias. Cecília corrigiu suavemente. 500 histórias. Filhos que dependem daquele salário para estudar. Pais que trabalham ali há décadas. Se a fábrica fechar, essas pessoas não perdem apenas empregos, perdem dignidade, propósito, futuro. Ela pausou. Eu sei que lucros são importantes, mas pessoas também são. E uma empresa que esquece as pessoas que a constroem, eventualmente desmorona. Silêncio total. Os 5 empresários a encaravam.
Dante mal respirava. Então, Antônio começou a rir. Um riso genuíno, caloroso. Meu Deus, Carvalho, sua esposa acabou de me dar uma lição de ética empresarial. Ela tem razão, outro empresário concordou. Estávamos tão focados em números que esquecemos as pessoas. E se redesenharmos o plano? Antônio sugeriu animado. Mantemos a fábrica, investimos em modernização, treinamento. Pode custar mais no início, mas a longo prazo construímos lealdade, reputação. A reunião mudou completamente de direção. 2 horas depois, tinham um plano que era lucrativo e humano. Quando saíram do restaurante, Dante estava quieto. Cecília ficou preocupada. Eu falei demais? Desculpa, Você foi perfeita. Dante a interrompeu. Parou de andar. Virou-se para ela ali mesmo na calçada à beira da lagoa. Você fez em 5 minutos o que eu tento fazer há anos. Lembrar que negócios são sobre pessoas. Você... Ele procurou palavras. Você me ajudou. De verdade. Cecília sorriu, o coração aquecendo. Eu só disse o que penso. Continue dizendo. Por favor. Naquela noite jantaram juntos em um restaurante pé na areia. Só os dois. Comeram camarão fresco. Beberam vinho branco chileno. Conversaram sobre tudo e nada. Dante falou sobre a pressão de ser CEO desde os 25 anos. Sobre como nunca tirava férias. Sobre como esquecera o gosto de simplesmente viver. Cecília compartilhou sonhos que tinha quando criança. Estudar literatura, talvez ensinar, viajar pelo Brasil. Por que não faz isso? Dante perguntou. Porque a vida decidiu outras coisas. Ela respondeu com um sorriso triste. A vida ou eu? Cecília ficou quieta. Dante estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela. Quando tudo isso acabar, a crise, a recuperação da empresa, você pode fazer o que quiser. Estudar, viajar, qualquer coisa. Mesmo que eu queira ficar? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Dante a encarou. Por que você iria querer ficar? Porque... Cecília respirou fundo, coragem. Porque em algum momento nos últimos 26 dias eu parei de estar aqui por obrigação e comecei a ficar por escolha. O impacto das palavras bateu em Dante como uma onda. Ele apertou a mão dela. Cecília, você não precisa dizer nada, ela se apressou em adicionar. Eu sei que isso não era parte do plano. Eu sei que você não me prometeu nada, mas você me pediu honestidade, então estou aqui porque quero estar. Dante ficou em silêncio por longos segundos. Então, sem soltar a mão dela, levantou-se, caminhou até o lado dela e se ajoelhou. Ali, no restaurante à beira-mar, ele tocou o rosto dela. Você me assusta, ele confessou. Porque você me faz querer coisas que jurei nunca querer de novo. Me faz pensar em futuros que eu achava impossíveis. Me faz... Ele hesitou, vulnerável. Me faz sentir. Cecília tocou a mão dele sobre seu rosto. Sentir não é fraqueza, Dante. Eu sei. Você me ensinou isso. E ali, sob as estrelas de Santa Catarina, com o som das ondas ao fundo, eles se beijaram. Não foi como no baile, urgente e confuso. Foi lento, profundo. Uma promessa. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu não sei o que estou fazendo, Dante admitiu, a testa encostada na dela. Nem eu, mas podemos descobrir juntos. Pela primeira vez, Dante e Cecília estavam no mesmo lado, mas o teste final ainda estava por vir. O 30º dia. E com ele, uma decisão que mudaria tudo. Voltaram para São Paulo como pessoas diferentes. A tensão entre eles não era mais de hostilidade, mas de algo não dito ainda. Algo que assustava ambos pela intensidade. Dante começou a chegar mais cedo em casa. Jantava com Cecília. Conversavam sobre o dia dela, sobre os livros que lia, sobre o que havia aprendido com seu Orlando no jardim. Ele até começou a participar. Ajudava a regar as plantas. Almoçava com os funcionários na cozinha, fazendo Dona Marta quase desmaiar de surpresa. O Sr. Dante está diferente, Dona Conceição comentou com Cecília. Em 15 anos aqui, nunca o vi assim. Mas nem tudo era perfeito. No 28º dia, a imprensa publicou uma matéria devastadora sobre a Carvalho Investimentos. Especulações sobre falência iminente, sobre Dante perder tudo. Ele voltou para casa furioso. Cecília o ouviu gritando no escritório ao telefone. Quando desceu para o jantar, ele estava cinza, olheiras profundas, mãos tremendo. Dante? Cecília se aproximou cautelosamente. Não. Ele ergueu a mão. Não agora. Mas, eu disse não.
O grito ecoou. Cecília recuou como se tivesse sido esbofeteada. Dante passou a mão pelo cabelo, respirando pesado. Quando percebeu o que havia feito, a cor fugiu do rosto. Cecília, eu não... Mas ela já havia saído da sala. Trancou-se no quarto, o coração partido. Tinha sido tola. Pensara que ele havia mudado, mas era a mesma pessoa. Um homem que explodia, que afastava, que... Batidas na porta. Cecília, por favor. Ela não respondeu. Eu sei que você está aí, e eu sei que tenho sido... Eu não tenho desculpa, mas preciso falar com você. Silêncio. Estou perdendo tudo, Cecília. A empresa que levei 15 anos para construir está desmoronando, e eu não sei como consertar. E eu fiquei com tanto medo que ataquei a única pessoa que não merecia. Cecília abriu a porta. Dante estava sentado no chão do corredor, cabeça entre as mãos. Ela se sentou ao lado dele. Me desculpe, ele disse, a voz quebrada. Por gritar, por ser um covarde, por... Pare! Cecília tocou o braço dele. Você está com medo. Eu entendo. Você não deveria. Você deveria me odiar. Eu não odeio você, Dante. Ela esperou que ele olhasse para ela. Eu me importo com você. E pessoas que se importam não abandonam quando fica difícil. Dante a puxou para um abraço. Apertado, desesperado. Eu não mereço você. Provavelmente não. Ela riu pelo nariz, abraçando-o de volta. Mas me tem mesmo assim. Ficaram assim, sentados no corredor, até que Dante finalmente se acalmou. Faltavam apenas 2 dias para o 30º. A tempestade estava chegando ao fim, mas o maior desafio ainda estava por vir. Dante conseguiria admitir o que sentia antes que fosse tarde demais. No 29º dia, aconteceu algo que mudou tudo. Dante teve que comparecer a um evento no Clube Paulistano, um coquetel exclusivo com a elite econômica de São Paulo. Era crucial aparecer, mostrar força mesmo diante da crise. Cecília o acompanhou, vestindo um conjunto elegante, mas simples, vestido verde esmeralda até os joelhos, sapatos nude, cabelo preso em um coque baixo. O clube era imponente, arquitetura clássica, salões decorados com obras de arte, garçons servindo champanhe em taças de cristal. Mas a recepção foi gélida. Olhares de lado, sussurros maliciosos. Dante sentia cada um deles como facadas. Então, aconteceu. Uma mulher, socialite famosa, conhecida por sua língua afiada, se aproximou do grupo onde Cecília estava, fingindo não vê-la. É incrível como algumas pessoas simplesmente não sabem seu lugar, não é? Ela disse alto para que todos ouvissem. Saem do interior, achando que podem fazer parte de um mundo que nunca vai aceitá-las de verdade. As pessoas ao redor ficaram em silêncio constrangido. Cecília sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a cabeça erguida. Dante, que estava ali a alguns metros conversando com investidores, ouviu. Ele deixou a conversa no meio, atravessou o salão com passadas longas e se plantou ao lado de Cecília. Repita, ele disse, a voz baixa, mas perigosa, olhando diretamente para a socialite. Repita o que você acabou de dizer. A mulher empalideceu. Eu não estava falando de... Estava sim. Dante não gritou, mas a autoridade na voz fez o salão inteiro ficar em silêncio. Você estava insultando minha esposa. Então repita. Na minha frente. Se tiver coragem. A socialite abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Dante a ignorou. Virou-se para o salão inteiro, pegou a mão de Cecília e a segurou. Já que vocês todos estão tão interessados em fofoca, vou facilitar. Sua voz ecoava. Essa mulher ao meu lado é Cecília Mendes Carvalho, minha esposa. Ela veio de Itu, do interior de São Paulo. Seus pais tinham um mercado. Ela não cresceu em mansões ou estudou em escolas internacionais. As pessoas escutavam fascinadas. Mas sabe o que ela tem? Dante continuou, olhando para Cecília com algo que parecia muito com adoração. Ela tem bondade genuína, tem compaixão, tem a capacidade de ver valor nas pessoas, não nos seus bens. Ela transformou minha casa em um lar, transformou funcionários em família, e está me transformando. Ele respirou fundo, em um homem melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília. Então, qualquer um de vocês que quiser insultá-la, Dante olhou ao redor, olhos desafiadores, vai ter que passar por mim primeiro. E eu garanto, não vão gostar do resultado. Silêncio absoluto.
Então, surpreendentemente, alguém começou a aplaudir. Um empresário idoso que Cecília reconheceu do jantar no Rio. Outros se juntaram. Em segundos, o salão inteiro aplaudia. A socialite fugiu, humilhada. Dante puxou Cecília para perto. Vamos embora, esse lugar não merece você. No carro, Cecília finalmente soltou a emoção. Chorava, ria, tremia. Você não precisava fazer aquilo, ela disse entre soluços. Precisava, sim. Dante segurava a mão dela enquanto Sebastião dirigia. Eu passei 29 dias te tratando como se fosse invisível. Deixei as pessoas te desrespeitarem. Deixei você sangrar sozinha. Ele tocou o rosto dela. Nunca mais. A partir de agora, o mundo inteiro vai saber. Você é minha esposa de verdade, e eu tenho orgulho disso. Cecília beijou-o ali mesmo, no banco de trás do carro, com Sebastião fingindo não ver e sorrindo. Quando chegaram na mansão, Dante a guiou até o jardim. As luzes estavam acesas, refletindo no lago artificial. Amanhã é o 30º dia, ele disse suavemente. O coração de Cecília afundou. Eu sei. A sentença que eu pronunciei no nosso casamento. Você não vai durar 30 dias comigo, Cecília citou, a voz triste. Eu lembro. Dante virou-se para ela, segurando ambas as mãos. Eu estava errado. O quê? Você durou. Você mais que durou. Você venceu. Você me venceu. Ele tocou a testa na dela. E amanhã, quando os 30 dias terminarem, eu preciso te fazer uma pergunta. Que pergunta? Você vai ter que esperar até amanhã. E a beijou sob as estrelas, enquanto São Paulo brilhava indiferente ao redor deles. O 30º dia chegara, e com ele, a decisão que mudaria tudo para sempre. Na manhã do 30º dia, Cecília acordou com um aperto no peito. Hoje era o dia. A sentença terminava, e ela não sabia o que Dante decidiria. Desceu para o café da manhã, mas ele não estava lá. Dona Conceição disse que havia saído cedo, sem explicação. O dia se arrastou como agonia. Cecília tentou ler, mas as palavras dançavam na página. Tentou ajudar no jardim, mas suas mãos tremiam. Às 3 da tarde, Sebastião apareceu. Senhora Cecília, o senhor Dante pediu que eu a levasse a um lugar. Onde? É surpresa. O carro a levou até um lugar inesperado. O escritório da Carvalho Investimentos, no coração da Avenida Paulista. Sebastião a guiou até o último andar onde ficava o escritório de Dante. Mas quando a porta se abriu, Cecília congelou. O escritório estava transformado. Velas acesas por todo lado. Rosas brancas, milhares delas. E no centro, Dante. Vestido de terno, sim, mas os olhos estavam diferentes. Vulneráveis. Assustados. Esperançosos. Cecília. Ele deu um passo em direção a ela. Obrigado por vir. O que é tudo isso? Ele olhou ao redor quase tímido. É a minha resposta. Resposta? Para a pergunta que você nunca fez, mas que está nos seus olhos todos os dias. Você vai me deixar ir embora? Lágrimas brotaram nos olhos de Cecília. Dante se aproximou. Pegou as mãos dela. Há 30 dias, eu te disse que você não duraria comigo. Que eu ia te fazer desistir. Te fazer correr de volta para o interior. Ele riu sem humor. Eu fiz de tudo para isso acontecer. Fui cruel. Fui frio. Fui tudo que uma pessoa não deveria ser. Dante, deixa eu terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Mas você não desistiu. Contra toda a lógica, toda a razão, você ficou. E mais que isso, você começou a mudar tudo. Mudou a casa, transformando ela em um lar. Mudou os funcionários, fazendo eles se sentirem valorizados. Mudou meus negócios, lembrando-me que pessoas importam. E mudou, a voz dele quebrou. Mudou a mim. Cecília chorava abertamente agora. Pela primeira vez desde que minha avó morreu, eu sinto. Alegria, esperança, medo, sim, mas medo bom. O medo de perder algo precioso. E esse algo, ele segurou o rosto dela entre as mãos. É você. Você me ama? As palavras saíram em um sussurro. Dante fechou os olhos. Quando abriu, estavam brilhando de lágrimas. Eu te amo. Deus me ajude. Eu te amo tanto que me assusta. Tanto que quero fugir e ficar ao mesmo tempo. Tanto que... Ele pausou coragem. Tanto que não consigo imaginar minha vida sem você. Cecília soluçou. Eu também te amo. Eu sei que não mereço. Eu sei que fui horrível. Eu sei. Ela o beijou. Forte, profundo, desesperado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando.
Os 30 dias acabaram, Dante murmurou. E você estava certa desde o início. Sobre o quê? Objetos podem ser substituídos. Pessoas não. Ele tocou a testa na dela. E você, Cecília Mendes Carvalho, é insubstituível. O amor havia vencido, mas como seria a vida deles dali em diante? E Dante conseguiria manter seus demônios afastados? Aquela noite, Dante pediu que Cecília se preparasse. Vista algo confortável. Vamos ficar em casa. Confusa, mas obediente, Cecília desceu às 7 da noite. A mansão estava diferente. O caminho desde a escada até o salão principal estava marcado por velas. Pétalas de rosas brancas cobriam o chão. E quando chegou ao salão, estava transformado. Mais velas, flores por todo lado, e uma mesa pequena, íntima, preparada para 2. Mas não era só isso. As paredes estavam cobertas com fotografias. Cecília se aproximou, confusa, e então entendeu. Eram fotos dela, não posadas, não profissionais. Fotos roubadas dos últimos 30 dias. Cecília no jardim, sorrindo para seu Orlando. Cecília na cozinha, rindo com Dona Marta. Cecília lendo na biblioteca. Cecília olhando pela janela, perdida em pensamentos. Como... Ela sussurrou. Dante apareceu atrás dela. Eu tenho fotografado você, desde o primeiro dia. Ele tocou uma foto dela no jardim. Eu disse que você não ia durar, mas parte de mim queria registro. Para quando você fosse embora, eu pudesse lembrar que, por um momento, havia algo belo nesta casa. Cecília estava sem palavras. Mas então, Dante continuou, as fotos começaram a mudar. Aqui, ele apontou para outra. Você está ajudando Dona Conceição a arrumar flores. Aqui está ensinando Sebastião a fazer brigadeiro. Aqui, ele parou em uma foto específica. Aqui você está olhando para mim. E eu percebi algo. O quê? Que você não me via como eu me via. Você não via o monstro. Você via potencial. Ele a guiou até a mesa. Quando se sentaram, Cecília notou algo diferente. Não era um jantar elaborado com comidas caras. Era pão francês, manteiga, bolo de fubá, café simples. Eu pedi para Dona Marta fazer o que você ama, Dante explicou. Porque esta noite não é sobre impressionar. É sobre ser real. Eles comeram devagar, conversando sobre tudo, sobre medos, sobre sonhos, sobre o futuro. E então Dante se levantou, puxou Cecília para o centro do salão. Não havia música, mas ele a envolveu em seus braços e começaram a dançar. No baile do MASP, ele murmurou, quando te beijei, eu estava fugindo do que sentia, tentando transformar em teatro o que era real. E agora? Agora eu paro de fugir. Ele parou de dançar, segurou o rosto dela. Cecília, eu passei a vida construindo um império. Ganhei milhões. Conquistei o respeito do mercado inteiro. Mas nada disso importa se eu voltar para uma casa vazia. Não vai estar vazia. Eu estou aqui. É exatamente disso que eu preciso ter certeza. Ele engoliu seco, nervoso. No dia do nosso casamento, eu te disse que você não duraria 30 dias. Hoje quero te dizer algo diferente. Ele se ajoelhou. Cecília ofegou, as mãos voando para a boca. Da algibeira, Dante tirou uma caixa. Mas não era uma aliança nova. Era algo diferente. Abriu. Dentro estava a aliança que ela já usava, mas agora com uma inscrição interna. 30 dias se transformaram em para sempre. Ele leu. Cecília, eu sei que já somos casados. Eu sei que assinamos papéis, trocamos votos, mas aquilo foi um contrato. Eu quero que isso seja uma escolha. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Case comigo, Dante pediu, a voz tremendo. De verdade, desta vez. Não porque sua família precisa, não porque eu paguei, mas porque você quer, porque eu te amo, porque você me salvou de mim mesmo. Cecília caiu de joelhos na frente dele, segurando o rosto dele entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, no chão do salão, cercados por velas e flores, e a promessa de um futuro que finalmente parecia real. Quando se separaram, Dante deslizou a aliança renovada no dedo dela. Não são 30 dias, ele sussurrou. São 30 anos. 50. Quantos Deus nos der. Para sempre, Cecília concordou. E naquela noite, na mansão que havia sido uma prisão e se transformara em um lar, 2 corações finalmente encontraram paz. A grande revelação havia acontecido. Mas a história ainda não acabara. Como seria o futuro de Dante e Cecília?
e como eles celebrariam o amor que quase nunca existiu. 3 meses depois, o jardim da mansão no Jardim Europa estava irreconhecível. Onde antes havia apenas rosas e plantas ornamentais, agora havia vida. Cecília havia convencido Dante a transformar parte do terreno em uma horta comunitária. Vizinhos? Sim, Dante agora conhecia os vizinhos, vinham plantar e colher. Crianças corriam entre os canteiros. A mansão não era mais um mausoléu silencioso. Era um lar barulhento, cheio de risadas. Mas hoje era especial. Hoje eles renovariam os votos. Não na igreja histórica com 500 convidados. Não no Copacabana Palace. Aqui, no jardim, com as pessoas que realmente importavam. Dona Conceição, Sebastião, Dona Marta, seu Orlando. A mãe e o pai de Cecília vindos de Itu. Alguns funcionários da Carvalho Investimentos que se tornaram amigos. O empresário Antônio de Florianópolis. E, surpreendentemente, Felipe Amaral, que havia se desculpado e se tornado aliado de Dante nos negócios. Um altar simples foi montado sob uma jabuticabeira centenária. Flores silvestres decoravam o espaço. Cecília usava um vestido branco simples, sem cauda, sem luxos, cabelo solto com uma coroa de flores, pés descalços na grama. Quando Dante a viu descendo pelo jardim, de braços dados com seu Joaquim, o coração dele parou. Ela estava radiante, não pela roupa ou maquiagem, pela felicidade pura que irradiava. Dante, por sua vez, estava de terno, mas sem gravata, cabelo levemente bagunçado pelo vento, sorrindo de uma forma que ninguém o via sorrir antes. Quando Cecília chegou ao altar, seu Joaquim a entregou a Dante. "Cuide da minha menina", ele disse emocionado. "Com minha vida", Dante prometeu. A cerimônia foi conduzida por um padre amigo da família de Cecília, de Itu. Simples, emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Dante segurou as mãos de Cecília. "No dia em que nos casamos", ele começou, a voz firme mas emocionada, "eu te disse que você não duraria 30 dias comigo. Hoje, diante de todos que amamos, quero me corrigir." Lágrimas já escorriam pelo rosto de Cecília. "Não são 30 dias. Não é um contrato com data de validade. É para sempre. Porque você não apenas durou, você transformou cada segundo da minha vida." Ele apertou as mãos dela. "Você transformou minha casa em um lar, meus funcionários em família, meus negócios em missão, e transformou um homem frio e quebrado em alguém que sabe amar." Cecília limpou as lágrimas rindo. "Posso falar agora?" Todos riram. "Dante", ela começou, olhando direto nos olhos dele. "Quando cheguei aqui, achei que estava entrando em uma prisão, um acordo frio entre estranhos. Mas você me ensinou algo importante, que pessoas podem mudar, que muros podem cair, que corações congelados podem derreter." Ela tocou o rosto dele. "Você não é perfeito, ainda grita quando está estressado, ainda esquece de elogiar, ainda trabalha demais." Dante riu concordando. "Mas você tenta. Todo dia você tenta. E isso é mais que eu poderia pedir." Ela pausou. "Eu te amo. Não apesar das suas falhas, mas com elas. Porque elas te tornam humano. E é esse homem humano, imperfeito, real, que eu escolho. Hoje, amanhã, para sempre." O padre sorriu. "Pela autoridade que me foi concedida, e diante dessas testemunhas eu os declaro novamente marido e mulher. Pode beijar a noiva." Dante puxou Cecília e a beijou com uma intensidade que arrancou aplausos e assobios de todos. Quando se separaram, ele sussurrou só para ela: "Obrigado por não desistir de mim." "Nunca vou desistir", ela prometeu. A celebração foi simples, mas calorosa. Dona Marta havia preparado um banquete com comidas caseiras. Feijoada, farofa, bolo de fubá, claro, brigadeiros. Nada de caviar ou champanhe francês. Apenas comida boa, feita com amor. Mesas foram espalhadas pelo jardim. As pessoas comiam, riam, contavam histórias. Seu Joaquim puxou Dante para um canto. "Quero te agradecer", disse o senhor de cabelos grisalhos, os olhos marejados, "por cuidar da minha menina." "Sou eu quem deveria agradecer ao senhor", Dante respondeu sinceramente. "Vocês criaram uma mulher incrível. Ela me salvou." "Não, meu filho." Seu Joaquim apertou o ombro dele. "Vocês se salvaram juntos. E isso é o que torna bonito." Dona Helena se aproximou de Cecília enquanto ela cortava o bolo simples de 3 andares, decorado com flores naturais. "Minha filha, eu estava tão preocupada quando você se casou.
Achei que tinha te vendido para um homem cruel. Ele não é cruel, mãe. Cecília corrigiu gentilmente. Ele estava machucado. E pessoas machucadas às vezes machucam os outros sem querer. Você tem um coração grande demais para este mundo, Dona Helena sussurrou, abraçando a filha. Ou talvez o mundo precise de mais corações assim, Cecília retrucou com um sorriso. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, Dante levou Cecília para um canto mais afastado do jardim. Ali, sob a jabuticabeira, ele havia preparado outra surpresa. Um balanço de madeira, simples, mas bem feito. Seu Orlando me ajudou a construir, Dante explicou quase tímido. Pensei que você pudesse gostar de um lugar para vir e... apenas ser. Cecília tocou a madeira polida, as cordas fortes. Sentou-se no balanço e Dante a empurrou gentilmente. Você sabe o que eu percebi? Cecília disse enquanto balançava, o vestido branco esvoaçando. Nos últimos 3 meses, você mudou tanto. Sorri mais. Conversa com as pessoas. Até começou a brincar com as crianças da vizinhança que vem aqui na horta. Dante deu mais um empurrão. Você me ensinou que a vida não é só sobre construir impérios, é sobre construir conexões. E a empresa? Como está? Recuperando. Ele sorriu. Aquele plano que fizemos em Florianópolis, manter as pessoas, investir nelas, está funcionando. Os funcionários estão mais produtivos. A reputação da empresa está melhorando. E os lucros? Ele riu. Estão voltando. Você aprendeu que pessoas não são recursos. São o recurso. Exatamente. Ele parou o balanço e se ajoelhou na frente dela. E tudo isso eu aprendi com você. Cecília tocou o rosto dele. Nós aprendemos juntos, Dante. Eu te ensinei a sentir. Você me ensinou a ser forte. Você sempre foi forte. Não dessa forma. Antes eu era forte por necessidade. Agora sou forte por escolha. Ela se levantou do balanço e caminhou até a beirada do jardim, de onde se via a cidade inteira. Olhe isso. São Paulo. Essa cidade gigante, caótica, que devora pessoas. Mas aqui, neste pequeno pedaço de terra, criamos nosso próprio mundo. Dante a abraçou por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Nosso mundo, ele repetiu. Gosto disso. Ficaram assim, abraçados, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma enquanto a noite caía. Sabe o que é engraçado? Dante murmurou. Quando te disse que você não duraria 30 dias, eu estava tão convencido. Achei que tinha todo o poder, que controlava a situação. E não tinha? Não. O poder sempre foi seu, desde o primeiro dia. Você só não sabia. Ele a virou para encará-lo. Com sua bondade, sua paciência, sua recusa em se deixar quebrar, você conquistou a casa, os funcionários e... Ele tocou o peito sobre o coração. Conquistou isso aqui. Não foi conquista. Cecília corrigiu suavemente. Foi entrega mútua. A festa continuou até tarde. Música de violão tocada por Sebastião. Ninguém sabia que ele tocava. Histórias engraçadas contadas por Dona Conceição sobre os primeiros dias de Cecília na mansão. Risadas genuínas ecoando pelo jardim. Às 10 da noite, os convidados começaram a se despedir. Abraços longos, lágrimas felizes, promessas de se verem em breve. Quando todos partiram, apenas Cecília e Dante permaneceram no jardim, deitados em uma manta sob as estrelas, poucas por causa da poluição luminosa, mas significativas. Estou pensando em algo, Dante disse de repente. O quê? Aquele sonho que você tinha, de estudar literatura, de ensinar. Ah, aquilo. Cecília deu de ombros. A vida mudou os planos. E se não precisasse ter mudado? Dante se apoiou no cotovelo, olhando para ela. E se você pudesse fazer isso agora? Como? Eu estava pensando... Temos esse espaço todo aqui. O jardim, a mansão. E se transformássemos parte dela em um centro comunitário? Biblioteca aberta, aulas gratuitas de literatura, línguas. Você poderia ensinar, realizar seu sonho. Cecília sentou-se abruptamente. Você está falando sério? Completamente. Eu tenho recursos. Você tem paixão. Juntos podemos criar algo que realmente impacte vidas. Ele sorriu. Além do mais, seria uma forma de retribuir. Você me deu tanto, quero te dar algo de volta. Lágrimas escorreram pelo rosto de Cecília. Você já me deu tudo. Seu amor, sua confiança, sua transformação. Então, deixe eu dar mais. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar.
Deixe eu te dar seus sonhos de volta. Cecília o puxou para um beijo profundo, cheio de gratidão e amor. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. Vamos fazer isso. Juntos. 6 meses depois. O Centro Cultural Cecília Carvalho foi inaugurado em uma manhã de sábado ensolarada. Metade da mansão havia sido convertida. A biblioteca agora era pública, com milhares de livros doados. 3 salas de aula funcionavam no segundo andar. A antiga sala de jantar era um auditório para palestras e leituras. No jardim, a horta comunitária havia triplicado de tamanho. Crianças do bairro vinham plantar e aprender sobre sustentabilidade. Cecília, agora com 27 anos, estava radiante. Ensinava literatura brasileira 2 vezes por semana. Suas aulas sempre lotavam, não pela estrutura, mas pela paixão com que ela ensinava. Dante, por sua vez, havia se tornado outra pessoa. Ainda era CEO da Carvalho Investimentos, mas agora equilibrava trabalho com vida. Participava do centro, às vezes dava palestras sobre empreendedorismo ético. E sempre, chegava em casa para jantar com Cecília. Uma noite após fechar o centro, eles estavam no balanço. Agora um ritual diário. Você lembra do primeiro café da manhã juntos? Cecília perguntou, embalando-se suavemente. Dante riu. Quando você pediu pão francês e eu fui um idiota completo sobre isso. Exatamente. Ela virou-se para olhá-lo. Você disse que eu não duraria tempo suficiente para me acostumar. E eu estava terrivelmente errado. Ele pegou a mão dela. Você não só se acostumou. Você transformou tudo. Esta casa, esta cidade, minha vida inteira. Nós transformamos, Cecília corrigiu. Sempre nós, Dante. Nunca apenas um. Ele concordou. Sempre nós. Epílogo. 2 anos depois. O Centro Cultural Cecília Carvalho havia se tornado referência em São Paulo. Mais de 300 pessoas eram atendidas semanalmente. Parcerias com escolas públicas foram firmadas. Ex-alunos de Cecília publicaram livros, entraram em universidades, mudaram suas vidas. A Carvalho Investimentos, sob a nova filosofia de Dante, era caso de estudo em escolas de negócios, como equilibrar lucro com responsabilidade social, como tratar funcionários como família, como construir um império com coração. Cecília e Dante estavam no jardim, sempre o jardim, seu lugar sagrado, quando ela tocou o ventre ainda discreto. Tenho algo para te contar, ela disse, sorrindo misteriosamente. Dante a olhou curioso. O quê? Lembra quando você disse que teríamos 30 anos, 50? Quantos Deus nos desse? Sim. Bem, em cerca de 7 meses, seremos 3. Dante congelou. Processou a informação. Então seus olhos se arregalaram. Você está... Nós estamos... grávida. Cecília confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter um bebê. Dante a pegou no colo e girou, rindo como ela nunca o tinha visto rir. Quando a colocou no chão, ajoelhou-se e beijou o ventre dela. Oi, pequeno, ele sussurrou. Seu pai aqui é meio atrapalhado, mas sua mãe vai te ensinar tudo sobre amor, bondade e como transformar o mundo um coração de cada vez. Cecília passou os dedos pelos cabelos dele. Você vai ensinar sobre força, determinação e como é possível mudar mesmo quando parece impossível. Eles se abraçaram ali, no jardim que já tinha visto tantas transformações, prontos para a maior aventura de todas. 3 anos e meio depois, a reflexão final. Era uma manhã de domingo. O jardim estava cheio de vida. A pequena Helena, de 3 anos, corria entre os canteiros perseguindo borboletas. Seu cabelo castanho voava ao vento. Os olhos escuros, exatamente como os do pai, brilhavam de alegria. Cecília, agora com 30 anos, observava da varanda enquanto amamentava Miguel, de 6 meses. Dante estava no gramado com Helena, fingindo que não conseguia pegá-la, fazendo a menina gargalhar. Dona Conceição apareceu com uma bandeja de suco. Nunca pensei que veria o dia, ela disse, sorrindo emocionada. O senhor Dante brincando como criança. Ele tinha esquecido como. Cecília respondeu suavemente. Precisava apenas de alguém para lembrá-lo. E a senhora fez muito mais que isso. A senhora salvou esta família. Cecília balançou a cabeça. Não, Dona Conceição, nós nos salvamos, juntos. Dante subiu as escadas da varanda, Helena nos ombros. Mamãe, papai disse que depois vamos fazer brigadeiro. É mesmo? Cecília fingiu surpresa. E quem vai comer tudo? Eu! Helena gritou, feliz. Dante a tirou dos ombros e a colocou no chão. Vai brincar mais um pouco, princesa.
Papai precisa falar com a mamãe. Helena correu de volta para o jardim, onde seu Orlando, agora avô postiço das crianças, a esperava com sementes para plantar. Dante sentou-se ao lado de Cecília, passou o braço pelos ombros dela e olhou para Miguel, que havia adormecido no peito da mãe. Você lembra da primeira vez que sentamos juntos? Ele perguntou suavemente. No escritório, quando você estava em crise com os negócios. Eu te dei chá e biscoitos. E você disse que nem tudo na vida precisa ser uma troca. Ele beijou o topo da cabeça dela. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Algo que eu nem sabia que estava quebrado. E agora? Agora eu sei que as melhores coisas da vida realmente não são trocas, são presentes. Ele tocou o rostinho de Miguel, como nossos filhos, como nosso amor, como cada dia que acordo ao seu lado. Cecília apoiou a cabeça no ombro dele. Eu estava tão assustada naquele primeiro dia, quando você disse que eu não duraria 30 dias. E olhe para nós agora, 3 anos e meio depois, 2 filhos, um centro comunitário, uma vida inteira construída juntos. Ele virou o rosto dela para si. Você não apenas durou, você se tornou minha vida inteira. E você se tornou o homem que eu sempre soube que existia sob aquela armadura de gelo. Eles se beijaram devagar, com a tranquilidade de quem tem a eternidade pela frente. Helena correu de volta. Papai! Mamãe! Olha a flor que plantei. E ali, naquele domingo ensolarado, com o jardim cheio de vida, crianças rindo e um amor que havia superado todas as probabilidades, Cecília percebeu algo profundo. A sentença, não vai durar 30 dias comigo, não tinha sido uma maldição. Tinha sido um desafio. Um desafio que ela aceitou e venceu. E transformou em algo lindo, porque às vezes as melhores histórias de amor começam com as piores primeiras impressões. Às vezes os corações mais frios são os que mais precisam de calor. E às vezes, 30 dias são apenas o começo de um para sempre. Dante olhou para Cecília, depois para seus filhos, depois para a casa que se tornara um lar verdadeiro e sussurrou. Obrigado por não desistir quando eu desisti de mim mesmo. Obrigado por me ensinar que amar não é fraqueza, é a maior força que existe. Obrigado por transformar uma sentença cruel em uma promessa eterna. Cecília sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigado por permitir ser transformado. Obrigado por ter a coragem de quebrar seus próprios muros. Obrigado por me mostrar que até os finais mais improváveis podem ser os mais bonitos. Eles selaram essa promessa com mais um beijo, enquanto Helena gritava, Eca, beijo, e Miguel dormia tranquilo, alheio ao milagre do amor que seus pais representavam. E assim, na maior cidade do Brasil, em meio ao caos de São Paulo, 2 almas encontraram não apenas paz, mas um propósito. A sentença, não vai durar 30 dias, transformou-se na promessa de uma vida inteira, porque quando o amor é verdadeiro, quando 2 pessoas escolhem se transformar juntas, não existem prazos, não existem contratos, não existem limitações. Existe apenas um para sempre construído dia após dia, escolha após escolha, beijo após beijo. E eles viveram felizes. Não porque não tiveram desafios, tiveram muitos. Não porque tudo foi perfeito, longe disso, mas porque escolheram todos os dias continuar escolhendo um ao outro. E essa escolha diária foi o que tornou o amor deles imortal.